Olá, tudo bem? Aqui é o Adeildo Rosa, do canal Esperança e Fé. Mais uma vez eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que chamou muito a minha atenção e a qual eu até quero intitular Ação que quebra correntes, que quebra grilhões. E meditando eu nos dias atuais onde estamos vivendo e vivenciando, existem muitas pessoas que estão vivendo como que acorrentadas, presas em seus problemas e alguns deles até generalizado. E necessitam dessa ação para que as suas vidas sejam realmente postas em liberdade e evidência. É tão bom quando o homem vive em evidência, vive em realizações. É tão bom quando o homem vive socializado, que consegue fazer conexões, amigos, e algumas pessoas que são beneficiadas através de amigos que tem. Porém, a história desse cidadão que quero trazer era alguém que não tinha amigos, porém, através de ações de voluntários, ele chegou ao ápice da sua vitória. E eu vejo que nos dias que estamos vivendo, mais do que nunca, precisamos desses tipos de ações para que muitas pessoas venham chegar ao ápice da vitória. E pautando-me na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 22, a Bíblia ela relata uma história que começa parecendo ser bem simples, começa parecendo ser uma história bem singela, quando diz que Jesus apazigua a tempestade. Depois de uma sucessão de vitórias, de milagres de Jesus, Jesus chama os seus discípulos e diz: entra no barco, que agora nós vamos atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Na verdade, para os discípulos seria mais uma viagem comum, normal. Porém, para Jesus, não. Para Jesus, ele estava empreendendo uma viagem para poder socorrer alguém que não tinha ninguém ao seu favor. E isso acontece com muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não têm ninguém ao seu favor. Não tem ninguém que lhe estenda a mão. Não tem ninguém que lhe ajude. Não tem ninguém que o coloque diante do altar para ele conseguir ser vitorioso. E Jesus empreende uma viagem. Eu até chamaria isso aqui de um negócio bem-sucedido. Jesus pega o seu negócio bem-sucedido. Isso nós podemos aplicar na vida cotidiana, na vida financeira. Jesus pega o seu negócio bem-sucedido e ele empreende esse seu negócio bem-sucedido, correndo risco para poder socorrer alguém que estava do outro lado. E uma das coisas que me chama bastante atenção nessa passagem bíblica é o valor que é dado ao ser humano. Independente da sua situação, independente do seu momento, independente da sua ou das suas condições, Jesus lhe atribui o devido valor. Eu até pergunto, quem de nós empreenderíamos todos os nossos recursos em uma empresa falida? Quem de nós colocaríamos valor em algo que já estava rejeitado? Quem de nós colocaria todos os nossos recursos em direção a alguém que já estava totalmente falido? Na verdade, nós queremos o feedback, somos mediatistas e às vezes não queremos empreender para ajudar ninguém. Mas deixa-me te dizer algo que muito interessante. O maior empreendimento hoje que se faz na Terra é o empreendimento onde se investe em
pessoas. Porém, deixa-me abrir aspas aqui, porque Provérbios capítulo 25, ele nos traz uma mensagem que diz assim: aquele que ajuda o miserável acaba se colocando no lugar dele. Esse aqui é o sentido da pessoa que fica muito em cima de alguém que realmente não quer ajuda. De alguém que realmente ele quer só sugar as nossas energias. Provérbios está falando de alguém que vai te sugar até o último e quando você estiver sem energia nenhuma, ele te deixa do lado e ainda te diz: eu não pedi sua ajuda. Você me ajudou porque você quis. Não estou falando dessa pessoa, eu estou falando do valor dado ao ser humano, independente das suas condições. Jesus ele pegou todos os seus discípulos, a embarcação de Pedro, e direcionou até do outro lado do mar, porque ele sabia que lá tinha uma vida que tinha valor e ela não estava sendo amparada por ninguém. Parece que, abrindo aspas aqui, eu até vejo a necessidade, e porque surge muitas ONGs, surgem muitas clínicas de recuperação, são pessoas com um sentimento de empreender tudo o que tem para socorrer uma vida, se possível. E quando nasceu esse sentimento ao coração de Jesus, ele reúne os seus e disse: passamos para o outro lado. E quando ele direciona esse empreendimento para passar para o outro lado, já começou logo de cara a surgir os problemas. Todas as pessoas que resolvem investir em pessoas, investir em conexões, fazer amizade, ajudar o próximo, levantar o caído e necessitado, ele vai enfrentar dificuldades. Se tem uma das coisas que o inferno jamais quer, é ver alguém se levantar da sua posição medíocre e fajuta. Se tem uma das coisas que o inferno reluta até o último momento, é permitir que alguém se levante do pó da cinza, tenha sua mente desbloqueada para a vida, e enxergue um caminho para ser seguido, uma diretriz para andar. E Jesus ele queria mostrar para alguém que não tinha ninguém à sua disposição. E eu fico imaginando como que seria triste a vida daquele que vivia acorrentado, preso, sem direito de expressão, sem direito de liberdade, sem direito de família, sem direito de trabalho, sem direito de se socializar com as pessoas. Jesus independe da situação do homem. Ele cria um meio, um mecanismo, ele levanta alguém para poder ir em direção àquela pessoa. Saiba você disso. Nem todos têm aquele amigo, onde a Bíblia narrou a história de 4 amigos que levou alguém que estava paralítico, furou o telhado, desceu e colocou no meio, e ali ele foi curado. Nem todos têm esses amigos. Tem pessoas que precisam de voluntários, de pessoas que têm seu coração ardendo em chama em ajudar, de pessoas que realmente entendem o propósito e sabem qual é o empreendimento de maior valor que existe hoje. O empreendimento de maior valor que se existe hoje é investir no ser humano. E Jesus investiu tudo o que ele tinha naquele momento, nesse episódio, para socorrer um homem que no futuro, abalaria Decápolis com a mensagem do Evangelho. Eu quero chamar a sua atenção, meu amigo, dê o devido valor às pessoas que estão próximas, às pessoas que Deus tem direcionado você. Dê o devido valor às pessoas que Deus tem colocado nas tuas mãos. Dê o devido valor às pessoas que estão diante de você e Deus disse: cuida deles. Dê o devido valor até mesmo a pessoas que estão longe, não são tão próximos sua, porém passam por dificuldade clamando para que alguém apareça e resolva o seu problema. Eu lembro-me daquela história de Jonas, quando Deus aparece e diz: Jonas, vai e pregue a Nínive.
porque daqui 120 dias Nínive será destruída. Jonas, em um ato de egoísmo, empreendeu uma viagem fugindo do propósito, dizendo: Deus, eu não quero que esse povo se arrependa. Mas Deus, ele vê, pensa, e ele já tem essa valoração da pessoa diferenciada do nosso. Nós valoramos os seres humanos de uma forma, Jesus valora o ser humano de outra. Às vezes nós olhamos o status, a posição. Às vezes nós olhamos a finança, as condições. Isso tudo para Jesus nada serve, porque ele diz que antes que o mundo fosse formado, ele já era. E sem ele nada do que se fez foi feito. Então ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de todas as condições da terra. E a partir do momento que ele quer pegar esse homem caído, levantar e usar ele, ele faz. E eu quero dizer para você, como você é uma fonte, Jesus, ele quer usar você para empreender em um dos maiores empreendimentos que se faça na terra, para você investir no ser humano. Quer viver feliz na terra? Invista no ser humano. Quer ter sua vida desbloqueada em todos os sentidos? Invista no ser humano. Seja sensível à necessidade do outro. A igreja foi posta para ser sensível às necessidades do próximo. Jesus, quando ele andava na terra, ele tinha 12 homens que o cercavam, e esses 12 homens, ele fez deles 12 gestores. E disse para eles: olha, esse empreendimento é chamado minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas agora eu dou autoridade a vocês para pisar serpentes e escorpiões e em toda a força do mal, e nada lhe fará dano algum. Só que Jesus ensinava os seus discípulos com exemplo. E Jesus tem nos ensinado com exemplo. Talvez os exemplos que ele nos permite passar são dificuldades que nos moldam, que nos forjam, para que possamos entender a necessidade daquele que não tem ninguém para lhe encaminhar até Jesus. E a partir do versículo de número 26, a Bíblia diz que Jesus direciona o barco para a cidade de Genezaré, ou para a cidade dos Gadara. Porque ali tinha uma vida que realmente necessitava de ajuda naquele momento e não tinha ninguém. O que os homens podiam fazer por ele, eles fizeram. Quando nós temos uma mente medíocre, quando nós temos uma mente pequena, fechada, quando nós temos uma mente que não é empreendedora, nós fazemos o que eles fizeram com esse homem de Gadara. Nós o prendemos com corrente, nós o prendemos com cadeado. Na verdade, o homem, às vezes, ele tem essa função de fechar, de trancar, não deixar sair. O homem, no seu meio de trabalhar, de agir, ele não consegue trazer uma solução por si só. Mas quando Jesus chega, através do homem, de uma equipe voluntária, e aquela equipe estava empreendendo, e o maior empreendimento era o ser humano, quando essa equipe direciona, Jesus, ele está à frente do barco. Sabe por quê? Porque quando eles direcionaram o barco para partir para o outro lado, a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal contra aquele barco. E as ondas subiam de todos os lados. Todas as vezes que você empreender algo, escute-me, vou te dar agora a senha. Todas as vezes que você empreender algo, o inferno vai se levantar contra a sua vida. O inferno vai se levantar contra as suas finanças. O inferno vai se levantar contra a sua empresa. Mas como você é uma pessoa sabedor disso, você vai fazer o que sempre fez. O que sempre fez. Sair da sua posição. Sair do seu momento de desespero. Mesmo que o vento está soprando de todos os lados, não ligue. Larga ali. Vai ao recôndito.
A Bíblia diz: entra no seu quarto, fecha a porta atrás de ti, clama ao teu pai em secreto e ele te ouvirá. Sabe qual foi a atitude dos discípulos no meio daquele vendaval? E despertar Jesus, que estava na polpa do barco. Às vezes, para as coisas melhorar, nós precisamos agir e agir na direção certa, na direção do Mestre, e despertá-lo, dizendo: Senhor, não te incomoda que nós já estamos a perecer? Ou seja, esse empreendimento não é nosso. Não, nós estamos valorizando o homem. Esse empreendimento não é só nosso, esse empreendimento é do Senhor. O Senhor é o nosso gestor maior. Mestre, não te incomoda que a empresa está falindo? Mestre, não te incomoda que a família está falindo? Mestre, não te incomoda que nós estamos perecendo? Jesus queria ensinar uma lição aos discípulos, para eles poderem saber gerir em situações pequenas, para quando eles chegassem diante do produto da sua fé, que eu posso dizer assim, que seria o ser humano, eles saberiam agir com paciência, com bondade, com amor, com mansidão. Ele ia saber gerir aquilo que lhe foi dado, estender as mãos em direção a alguém que realmente estava precisando de ajuda. O homem, ele não pode viver só de glória em glória. Parece até um paradoxo, porque Paulo diz que nós vivemos de glória em glória e refletimos a glória do Senhor como que diante do espelho. Mas o homem, ele não vive só de vitória em vitória, vitória em vitória. Para muitos empreendedores, tem momento que falta dinheiro para cobrir o cheque. Para muitos empreendedores, tem momento que falta mercadoria para distribuir ao cliente. Para muitos empreendedores, tem momento que falta. Só que Jesus todo o tempo esteve no barco. E eles lutou até quando deu. Quando não deu mais, eles lembrou: Jesus está no barco. E é tão bom quando você lembra no meio da tempestade, no meio da angústia, que Jesus ainda está com você. Que Jesus ainda está no seu propósito. Que Jesus ainda está na sua vida, Jesus está na sua família, Jesus está no seu projeto. Jesus está no seu empreendimento. Que Jesus está direcionando todas as coisas, que Jesus está abrindo as portas. Que Jesus pode fazer acalmar, que Jesus pode fazer surgir riqueza da onde não tem. Que Jesus pode realmente mudar toda a situação, desde que você esteja focado no empreendimento maior, que é gerir pessoas. E de repente você não está entendendo isso, e não está dando conta de gerir aqueles que estão próximos de você. Talvez a dificuldade, talvez o momento que você está passando está te trazendo nervosismo, desespero, angústia. E aí você não consegue entender A, não consegue entender B, não consegue entender C. São respostas ásperas. Não, esse não é um momento para isso, entenda isso. Esse é o momento para você sair da sua zona de conforto e ir em busca do mestre que está no barco, a polpa do barco. Só que você precisa ir lá despertá-lo, dizendo: mestre, não te incomoda? Aí eu pergunto: qual pai que não se incomoda com o filho? Qual pai que não quer ver o filho bem? Qual pai que não quer estender as mãos ao seu empreendimento chamado família? Aí Jesus levanta, estende as tuas mãos, direciona aquele mar e já logo repreende, dizendo: mar, acalma-te, porque aqui está o meu maior empreendimento. A minha maior empresa, estou gerindo pessoas.
e estou indo em busca de uma pessoa que está totalmente deixada. Aquieta-te vento, aquieta-te mar. E logo tudo fez bonança, a Bíblia diz que tudo acalmou, tudo parou, logo tudo ficou calmo. E aí Jesus convida os seus discípulos e direciona ao lugar chamado Genezaré, ou a cidade dos Gadarenos. E quando Jesus ele direciona a sua navegação para aquela terra, que está bem de frente da Galileia, parece até que um contraste enorme. Em um território o inimigo manda, em outro território Deus opera. Porém parece que daqui ninguém passa para lá para poder levar o que se recebe aqui. Esse não é o Evangelho. Saia do seu comodismo, levanta da sua posição, atravessa a Macedônia, empreenda em pessoas e você vai ver que tudo vai tomar direção diferente na sua vida. E quando eles chegam lá na cidade de Gadara, é tomado por um susto. Porque quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que há muito tempo estava possesso por espíritos malignos. Aleluia! Esse é o empreendimento que vale a pena. Sabe qual é o empreendimento que vale a pena? A caravana, ou o empreendimento que quebra correntes. Sim, que quebra corrente em todos os sentidos. Esse moço estava possesso, seguro por espíritos malignos. Mas há pessoas que estão presas em vários sentidos da vida. Estão enclausuladas, presas no passado, com mágoas e ressentimentos do passado, preso por situações vexatórias do passado, preso porque a empresa não deu certo, faliu e a vergonha toma conta. Eu estou enfatizando essa passagem porque foi a que Deus me deu. Mas não é só essa situação que traz, que deixa o homem em situação vexatória. Existem outras. Talvez o casamento que não deu certo, a empresa que faliu, o vendaval que foi muito forte, você não soube lidar com a situação, e daí não importa. O seu empreendimento ele tem mais valor do que todas as outras coisas. É por isso que a Bíblia, quando ela valoriza o homem, diz que quem ganha uma alma, sábio é. E que o valor de uma alma equivale-se a todas as riquezas do mundo. Então Jesus ele sabia onde estava o princípio da riqueza. Quer ser rico? Tanto espiritual e financeiramente, invista em pessoas. Quer ser rico? Vou repetir, tanto financeiramente como espiritualmente, empreende e que seu empreendimento seja direcionado a pessoas. Mas que tipo de pessoas? Qual o público-alvo? Clica lá no ícone. Todos. Sim, não faça classificação, porque todos possuem o mesmo valor. O mesmo valor. E aí você começa a empreender em torno dele. E quando Jesus ele se aproxima, aquele homem vem, prostra aos seus pés e diz: que tenho eu contigo? Por que vieste me atormentar antes do tempo? Jesus ele dá uma olhada e pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: Legião, meu nome, porque somos muitos. E a história desse homem não é uma história bonita. A Bíblia diz que ele vivia em sepulcros, cavernas, andava pelos penhascos, se machucava e se feria em pedras. Só que ninguém conseguia ajudá-lo.
Meu amigo, quem sabe você está vivendo hoje essa situação? Vivendo nos sepulcros da vida. Sabe aquele morto vivo? Que vive, mas não tem vida? Jesus veio para te dar vida hoje. Sabe aquelas cadeias que você se sente que está livre e preso ao mesmo tempo? É o livre preso? E nada quebra essas cadeias, nada despedaça esses grilhões, essas correntes que prende. Quem sabe você está vivendo nessa situação hoje? Quem sabe você está vivendo pelos montes? Mas não é monte agradável, não é o Everest, não. São montes de dificuldade, montes de problema, montes de preocupação, montes de desgosto. Quem sabe você é esse que vive no meio das pedras, se ferindo com elas. Quando a Bíblia fala de pedra, fala de pessoas e infelizmente aquele que não quer gerir pessoas, ele se magoa com pessoas, porque ele trabalha em benefício próprio e eu já quero dizer, você não é minha mercadoria. Não, você é o alvo de Jesus. Jesus te comprou. Jesus te resgatou, Jesus pagou o devido valor sobre as suas vidas. Quem sabe você é esse que vive se machucando com pedra, se ferindo com pedra, de todo jeito que você mexe, que você vira, você esbarra em pedras, e se machuca, se fere. E cada vez que mexe mais, se fere mais. Mas eu quero dizer para você, existe uma comitiva que está se levantando, empreendendo em pessoas, e eles vão te ajudar. Ainda que você não tenha força, Deus levantará alguém para poder encaminhar você. Não, você não entendeu errado, é isso mesmo, encaminhar você. Porém, ninguém vai te carregar nas costas, entenda isto. Você vai andar com os seus próprios pés. Quando Jesus libertou aquele homem correu para Jesus e disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus falou, não, você não vive mais em sepulcro, você não está mais morto, você já está vivo, ressuscitou. Lembra do filho pródigo? Jesus disse para o irmão do pródigo, esse era o teu irmão que estava morto, mas ele viveu. Então quem está vivo tem consciência, quem está vivo tem visão, quem está vivo tem uma mentalidade renovada, ele nasceu de novo com a mentalidade renovada. Jesus falou, você não está mais vivendo em sepulcro. Não, você não está mais vivendo em montes, passou essa fase. Você não está vivendo mais em meio pedras e penhascos. Não tem mais essas pedras te ferindo. Agora você vai para a sua terra, para o meio da sua parentela e vai investir também nesse empreendimento. Você vai gerir pessoas. Aleluia. Quer ser vitorioso? Gere pessoas. Invista nesse empreendimento que gera lucro. E o lucro é incessante. Porque ele trará resultado para você até na vida eterna. E a Bíblia diz que aquele moço saiu, anunciou com ousadia em Decápolis, levou a palavra para todos os cantos daquelas redondezas e sempre ele empreendia, investia em pessoas e apontava para Jesus, que era o autor e consumador da sua fé. Veja o contraste do sepulcro à vida. Veja o contraste dos montes para Decápolis. Veja o contraste das cadeias, das correntes, sendo machucado e ferido por pedras, agora anunciando o Evangelho. É isso que Jesus quer fazer de você, da sua vida. Alguém que se levanta do nada, tenha as correntes quebradas e passa a anunciar o Evangelho com ousadia para todos aqueles que necessitam. Eu deixo essa mensagem ao seu coração. Invista no maior empreendimento que tem, que é gerir pessoas.
que é trabalhar com pessoas, investir em pessoas, independente da sua circunstância ou situação. E Deus lhe chamou para isso. Não se esqueça, você é o empreendedor, só que o recurso vem dos céus para investir no maior negócio que se há na terra. Pessoas, invista em pessoas e Deus te abençoará de forma maravilhosa. Fique com essa palavra, fique com Deus e que Deus possa guardar a sua vida e falar mais ao seu coração que o maior empreendimento é investir em pessoas. Deus te usará para alcançar multidões, em nome de Jesus. Amém.